falar sobre assertividade? Eu li recentemente uma definição de assertividade que eu achei muito interessante. Ela dizia o seguinte: ser assertivo é conseguir exigir o meu direito sem violar o direito do outro. Melhor ainda se, além de exigir os meus direitos, eu conseguir uma forma tranquila, uma forma que eu considere harmônica de expressar os meus gostos, as minhas necessidades e os meus interesses. O que acontece no momento em que a gente está sob maior estresse? Quando a gente está sob maior estresse, a nossa tolerância diminua e aí a nossa capacidade de pensar em nos treinarmos para sermos mais assertivos, a gente considera menos importante. Porque normalmente o que a gente faz? A gente reage em função de uma emoção. Eu estou com raiva, eu estou frustrado, eu estou cansado, né? E aí eu acabo falando de qualquer jeito. Qual o problema? Eu estava brincando que assim, com uma pessoa outro dia, que assim, não tem nada pior para mim do que pedir desculpa se eu tenho razão. E se eu não sei falar aquilo que eu preciso falar, muitas vezes eu vou precisar pedir desculpa, mesmo tendo razão. Pior ainda, quando eu peço desculpa tendo razão, aquilo que eu falei se perde. Eu perco a força daquilo que eu estava pleiteando, daquilo que eu estava colocando. Então, assim, eu acredito também, de verdade, que assim, quando a gente se torna uma pessoa melhor para o outro, consequentemente, a gente também é beneficiado. Os nossos relacionamentos interpessoais, eles fluem com mais tranquilidade. Eu consigo dizer o que eu quero, eu consigo ter a paciência suficiente, muitas vezes, para ouvir o outro. Eu preciso entender também que, assim, todos nós estamos, de alguma forma, atravessando uma situação diferente, uma situação complexa. Portanto, todos nós estamos sob uma situação de estresse diferente. E isso faz com que, muitas vezes, eu não saiba muito bem me colocar, ou acredite até mesmo que assim, o meu estresse, a minha questão, a minha queixa, ela seja maior, mais grave, mais importante ou mais urgente do que a sua. Qual o problema com isso? O problema é que eu perco de verdade a possibilidade de estabelecer contato. O que eu preciso? Eu preciso comunicar algo. Se eu falei, se eu explodi, se eu gritei e eu não consegui me fazer compreender e eu não fui ouvido, tudo isso gerou um estresse a mais, porque eu fico desgastado, absolutamente desnecessário. Então, assim, aprender a falar, né? E aí eu tava pensando uma coisa que, assim, falar, comunicar-se é uma habilidade. A gente tem que treinar as nossas habilidades e a gente precisa investir na comunicação. Então, por exemplo, o meu maior objetivo, quando eu vou conversar com alguém que trabalha comigo, alguém que vive comigo, é exatamente o quê? Eu conseguir expressar aquilo que eu preciso e fazer com que a pessoa entenda aquilo que eu estou dizendo. Se eu falo de qualquer jeito, se eu não tenho um certo cuidado, e aí assim, eu preciso também, para ser assertiva, eu preciso também considerar empaticamente a necessidade da outra pessoa, a diferença de entendimento da outra pessoa, porque quando a gente está mais estressado também, a gente está menos paciente, a gente já está menos tolerante, como eu falei. Então, assim, eu sou mais rápido, eu não consigo entender como é que é uma coisa tão simples e você não entendeu. Bom, eu vou ter que explicar de novo. Se eu já conheço aquela pessoa, não é mais fácil que eu explique para ela de um jeito que ela consegue entender? Porque, assim, aí como eu falei, assim, independente de qualquer coisa, a gente pode pensar na comunicação aqui como um objetivo. Eu preciso estabelecer contato com... seja por uma ordem, por um aviso, por um direcionamento, por falar da minha insatisfação, por falar de questões pessoais, mas só vai haver comunicação se as duas pessoas conseguirem entender a mesma mensagem. Então, assim, conseguir falar de um modo mais adequado, não consigo pensar em como que eu vou falar isso agora. Para um pouco. Pensa sobre o que você quer falar, pensa exatamente no que você quer dizer, qual é a melhor maneira para falar, qual é o melhor momento. Qual é o veículo que eu vou escolher para falar? Vou falar pelo WhatsApp? Vou fazer uma ligação? Vou fazer uma videochamada? Então, assim, eu acho que assim, considerar os vários aspectos que são necessários, que são importantes para que eu efetivamente atinja o meu objetivo, que é conseguir me comunicar de forma saudável e com qualidade com o outro. E o mais importante, né, do que eu queria colocar hoje para vocês é exatamente isso. É muito desconfortável, dá uma sensação de frustração muito grande quando a gente tem razão, mas a gente se perdeu na forma como a gente conseguiu expressar aquilo e a gente acabou perdendo a razão e tendo que pedir desculpa. Gente, olha só, esses vídeos eles estão todos disponíveis nas redes sociais
do Tribunal de Justiça. Se você tem também alguma sugestão de algum tema que eu já falei, mas que você queria que eu falasse um pouco mais, pode deixar a sugestão aqui pra gente. E lembrar também que às quintas-feiras tem os grupos de conversas temáticas. São grupos que vão estar sendo dirigidos por mim e que a gente vai fazer na plataforma Zoom, conforme a inscrição, todas as quintas-feiras, das 9 às 10h30, para a gente ter a oportunidade de trocar um pouquinho. Como é que eu estou lidando com isso? Estou me sentindo ansioso, estou me sentindo angustiado, estou precisando de uma ideia, de um direcionamento? Eu vou estar disponível para a gente conversar, tá?